até Sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite que têm enfrentado dias difíceis, mas o que é maior que o Senhor, meu Pai? Não há nada maior que o Senhor, Deus. E quando nós entregamos tudo a Ti, Pai, quando nós entregamos a nossa vida, a direção dos nossos dias nas Tuas mãos, o Senhor conduz de forma sobrenatural. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, em tempos bons e em tempos difíceis, Pai. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a Te conhecer, Senhor, quem o Senhor realmente é, Pai. Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Vem, toca as nossas vidas. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento. Nos faz ver, Senhor, o mundo espiritual aqui nessa hora. Nos faz ver, Senhor, o que está acontecendo aqui neste momento. Trabalha, Senhor, nos corações. Trabalha, Jesus. Visita o mais profundo, Senhor, do nosso ser, Pai. Tira a frieza, tira a dureza do nosso coração, Deus. E nos faça, Senhor, estar rendidos a Ti, Pai. Nos faça ter fome e sede por Ti, Deus. Nos faça Te desejar, Senhor, acima de tudo nessa terra. Acima de tudo, Deus, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda a nossa vida, Pai. Trabalha neste lugar, Senhor. Passeia entre nós. Passeia entre nós. Tu tens liberdade, Jesus. Toca vidas aqui, Senhor. Ah, Senhor, toca, Jesus, de forma sobrenatural. Mexe com o nosso ser, Senhor. Mexe com o nosso íntimo, Pai. Aleluias. Para os que estão em casa também assistindo, visita os lares nessa hora, Jesus. Ah, Jesus, visita, Senhor, casamentos. Visita, Senhor, as famílias que estão assistindo, Senhor. Eu não sei se é na sala, eu não sei onde é, mas faz presente, Jesus. Toma esse ambiente. Entra com poder, unção e graça. E transforma este ambiente. Transforma este lugar, Pai. Entra, Senhor, nos lares. Entra, Jesus. E coloca tudo em ordem, Jesus. Coloca tudo em ordem, Pai. Oh, aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te amamos, Deus. Amém. Ministro eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória,
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluias. Vocês creem que Ele venceu a morte? E no terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, aleluias. É, gente, nós servimos um Deus vivo. Ele é vivo, só existe Ele, não existe nada maior que Ele. Ele é o nosso Criador. Oh, aleluias. Glórias a Ti, Deus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará.
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. Nós invocamos o Teu nome nessa noite, Jesus. Esse nome que é poderoso, esse nome que é vitorioso. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Vamos declarar esse nome. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. a palavra do Senhor diz que uma certa feita, os homens decidiram construir um templo para o Senhor. Enquanto eles construíam este templo, escolheram um homem chamado Asaf para coordenar a inauguração, o louvor, no momento da inauguração do templo. E a palavra do Senhor diz que por 7 anos Asaf se preparou, que por 7 anos ele se dedicou com a sua família para entregar ao Senhor o louvor na inauguração do templo. Querido, deixa eu te dizer algo nessa noite. Se o teu coração está neste lugar, se o teu coração está envolvido para glorificar o nome do Senhor, algo vai acontecer nessa noite. Se o teu coração está disponível e aberto para receber mais de Deus, se prepare para ser tocado, porque a palavra do Senhor diz que eles começaram a cantar em uma só voz: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a palavra do Senhor diz que de repente uma nuvem tomou aquele lugar. De repente uma nuvem tomou aquele lugar. E eles começaram a ser cheios. E eles começaram a ser cheios. E a palavra do Senhor diz que ninguém pôde permanecer de pé.
algo está para acontecer neste lugar. Uma nuvem de glória tem enchido este lugar culto após culto. Eu quero convidar você a emergir nisso. Para de ficar na beira do rio. As águas estão crescendo e você não quer que elas tomem uma proporção que você perca o controle. Mas essa noite, em nome de Jesus, deixa Jesus assumir o controle. Deixa Ele assumir o controle da tua família, dos teus filhos. Deixa Ele assumir o controle da tua história. Deixa Ele assumir o controle do teu trabalho. Deixa Ele assumir o controle dos teus pensamentos. Deixa Ele assumir o controle das tuas emoções. Um nome sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra. Ei, você está diante dele. Ei, esse nome que colocou limite nos mares. Ei, não foi isso que ele perguntou para Jó? Jó, onde você estava? Ou quando eu coloquei limite nos mares, ele é poderoso para colocar limite nos mares. O que ele não pode fazer por você nessa noite? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O teu amor dura para sempre. 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 Jesus, é por causa desse amor que nós estamos aqui. Por causa do tamanho do amor de Deus que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Querido, talvez João 3,16 seja um dos versículos mais clichês na cultura cristã. Mas esse é um versículo que carrega uma verdade tão profunda, que toda vez que a gente lê ele, toda vez que a gente fala ele, nós deveríamos cair em lágrimas, porque isso é a maior revelação do amor de Deus por nós. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Entenda isso, hoje você tem vida por causa de Deus, por causa da vida de Deus, por causa da vida de Jesus. Desfrute dessa presença, dessa vida de Deus. Ele está neste lugar.
nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. E você que está nos assistindo, receba a cura nessa noite. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Senhor. Não sabemos o que fazer mesmo, Pai, na Tua presença. Mas te desejamos e te pedimos, faz de novo, Senhor, como na nossa primeira vez contigo. Quando foi a primeira vez que o Senhor nos visitou, nos visita, Senhor. Nos dá mais de Ti, mais da Tua presença. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. O teu povo chama a Ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo chama a Ti. Mais uma vez. De novo,
ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, Faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Nós clamamos. Cumpre em nós, Jesus. O Senhor ressuscitou. Que a alegria da ressurreição, Senhor, invada os nossos corações nessa noite, meu Pai. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua entrega, Deus. Por causa disso nós temos vida, Senhor. Na cruz se entregou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
noite. Você pode entregar o teu coração a Ele nessa noite. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser bendito, porque Ele é santo. E Ele ressuscitou no terceiro dia. A terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você crê que Ele ressuscitou? Se você crê, então adore a Ele. Agradeça a Ele por esse sacrifício. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Só as vozes adorando o Senhor. Pra sempre exaltado é, pra sempre